Em Macapá, capital do estado do Amapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Tribunal de Justiça disponibiliza para os advogados o serviço de peticionamento eletrônico em processos que tramitam em comarcas do interior. Juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça apresenta projeto sobre audiência de custódia no Amapá. Tribunal de Justiça, Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal assinam um acordo de cooperação técnica. Justiça do Amapá avalia a aquisição de software para gravação em áudio e vídeo das audiências e sessões plenárias. Curso para a formação de juiz substituto conta com aulas de deontologia e ética do magistrado. E hoje tem dica de mediação e conciliação com Sônia Ribeiro. E na entrevista de hoje, uma conversa com o juiz auxiliar da presidência, João Matos Júnior. O programa Conciliando as Diferenças está no ar. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Conciliando as Diferenças. Olá, boa tarde, eu sou Bernadette Farias e damos início nesta quarta-feira a mais uma edição do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar sempre, das 17 às 18 horas. Olá, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Bernadette, boa tarde a todos os ouvintes que estão ligados no programa Conciliando as Diferenças, diretamente dos estúdios da Judici Rádio, Juiz Mário Casqueles. E você já sabe, a partir de agora pode interagir conosco, manda um WhatsApp, anota aí, 99115-4894, ou ainda uma mensagem de texto, um SMS, 991865456. Você também pode interagir conosco pelo Twitter ou na fanpage no Facebook. Tire suas dúvidas, participe do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, no horário de 17 às 18 horas. Judici Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Vamos agora às principais notícias da semana. O Tribunal de Justiça do Amapá irá disponibilizar para os advogados o serviço de peticionamento eletrônico em processos que tramitam em comarcas do interior. A reportagem é de Denis Santana. Olá, Denis, boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde aos ouvintes. O Tribunal de Justiça do Amapá, através da Secretaria de Gestão Processual Eletrônica, disponibiliza desde segunda-feira aos advogados o serviço de peticionamento eletrônico incidental, mais uma ferramenta tecnológica do sistema Tucujuris. O peticionamento eletrônico incidental proporciona aos advogados que apresentem processos que estão em andamento nas comarcas do interior, por meio do sistema de gestão processual eletrônica, petições incidentais requerendo o que for necessário a instrução do feito. Segundo informações do juiz João Matos Júnior, da direção da Secretaria de Gestão Processual Eletrônica, já está sendo providenciada a compra de equipamentos que vão possibilitar o melhor serviço de armazenamento de dados, além de qualificar a velocidade de processamento de informações. Para a presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, o novo módulo do sistema Tucujuris traz significativo benefício para o sistema de justiça local, alcançando o jurisdicionado destinatário final dos serviços. Reportagem Denis Santana. O juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça apresenta projeto sobre audiência de custódia no Amapá. As informações com o repórter Plácido Assis. Boa tarde, Plácido. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Conciliando as Diferenças. O Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Carmo Antônio de Souza, esteve reunido com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Luiz Geraldo Santana Lanfred, e os juízes criminais do Judiciário Amapaense. O objetivo foi a tratativa da implantação das audiências de custódia no estado do Amapá.
O principal objetivo é que o indiciado preso em flagrante seja apresentado em até 24 horas ao juiz, colhendo-se manifestações do Ministério Público, Defensoria Pública ou do advogado do detido. O Brasil, hoje, é composto pela quarta maior população prisional do mundo, com mais de 600 mil presos. Para o Corregedor-Geral do Judiciário Amapaense, desembargador Carmo Antônio de Souza, o programa visa concretizar as garantias constitucionais estabelecidas em favor da pessoa presa. Tribunal de Justiça, Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal assinam acordo de cooperação técnica. Vamos agora direto com o repórter Daniel Alves, que tem outras informações. Olá, Daniel, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde a você, ouvinte do programa Conciliando as Diferenças. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, assinou acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Estadual e a Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de dar celeridade à elaboração do termo circunstanciado de ocorrência e de comunicações de ocorrência policiais por policiais rodoviários federais dentro do estado do Amapá. O termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, é o registro de uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, dos crimes que tenham pena máxima em até 2 anos de cerceamento de liberdade. A partir do acordo firmado, os TCs serão realizados nos postos da Polícia Rodoviária Federal, oferecendo mais celeridade para o andamento de processos judiciais. Após a leitura do termo, pelo diretor-geral do Tribunal de Justiça, Márcio Régio Evangelista Barroso, assinaram um documento a presidente do TJAP, desembargadora Sueli Pini, o chefe do 4º Distrito da Polícia Rodoviária Federal, Aldo Balheiro Machado, o Procurador-Geral de Justiça, Roberto da Silva Alvarez, e juiz auxiliar da presidência e coordenador do programa, João Teixeira de Matos Júnior. É com vocês no estúdio. A Justiça do Amapá avalia a aquisição de software para gravação em áudio e vídeo das sessões plenárias. A repórter Andréia Maciel tem mais informações. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Bernadette e a todos os ouvintes. O Tribunal de Justiça do Amapá realiza estudos prioritários para a aquisição de um software de gravação audiovisual para o 1º e 2º grau. O equipamento será utilizado na gravação das audiências e também nas sessões plenárias, aumentando em cerca de 60% a produtividade, reduzindo tempo e custos para o Judiciário. A empresa responsável pelo equipamento já iniciou tratativas com o Judiciário do Amapá e já tem seus softwares em quase todos os estados do país e nos mais diversos órgãos. No Amapá, já é utilizado na Justiça Federal e Ministério Público. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, visa obstinadamente a modernização do Judiciário e pretende investir em tecnologia para agilizar a colheita dos depoimentos e até das perícias, tornando todo o processo mais prático e com registro fidedigno. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Sérgio, muito mais informação para você que está aí em casa, ligadinho com a gente. Audiência total, sintonizado no programa Conciliando as Diferenças. E nós vamos ter também, viu, Berna, o quadro de dicas de técnica de mediação e conciliação com a Sônia Ribeiro. E também uma entrevista com o juiz João Matos. Voltamos em instantes. Conciliando as Diferenças. A Justiça do Amapá inaugurou no Fórum de Macapá o balcão de atendimento da FAB. Entre os serviços oferecidos no balcão estão consulta de processo, emissão de guia de custas iniciais e emissão de certidão criminal e civil. O balcão de atendimento está localizado no hall de entrada do Fórum e tem servidores preparados e que estão à disposição no horário de 7h30 da manhã às 13h30 da tarde. O usuário poderá procurar a ouvidoria externa, que funciona no Departamento Judiciário do Tribunal, caso o balcão não esteja cumprindo sua função. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras. E fique sintonizado, fique ligadinho, afinal, aqui quem manda é você que está em casa. A gente quer deixar um abraço para toda a comunidade acadêmica que está nos ouvindo e também a todos os ouvintes que estão espalhados em toda a cidade. E também nós estamos chegando em Santana. Pessoal de Santana, um forte abraço para todos vocês. Exatamente, Santana sempre ligadinha na gente.
E o curso para a formação de juiz substituto conta com aulas de deontologia e ética do magistrado. Vamos voltar a falar com o repórter Plácido Assis. Boa tarde novamente, Plácido. Boa tarde. Para dar sequência ao cronograma do curso de formação inicial para o cargo de juiz de direito substituto, aulas de deontologia e ética do magistrado foram ministradas para os candidatos aprovados no certame. As aulas foram realizadas na Escola Judicial, EJAP, e teve como professor o juiz João Guilherme Lages. Além de fazer parte do conteúdo programático do curso de formação inicial para o cargo de juiz de direito substituto, a disciplina tem como objetivo tornar os candidatos aptos a compreender as prerrogativas do cargo da magistratura, identificando os parâmetros éticos de sua atuação, tanto no exercício do cargo quanto fora dele, além de aplicar a moral e a ética como elementos norteadores das decisões judiciais. O juiz João Guilherme Lages trabalha com um método didático-pedagógico totalmente diferenciado, em que aulas expositivas, seminários e oficinas de trabalho, além de conferências e mesa redonda, são ferramentas amplamente utilizadas. E o Tribunal de Justiça realiza a entrega de veículo destinado ao gabinete militar da instituição. A repórter Andréia Maciel estava no evento e traz essas informações para a gente. Como é que foi essa entrega, Andréia? Boa tarde novamente, Bernadette, Sérgio. A presidência do Tribunal de Justiça do Amapá realizou a entrega de um veículo Renault, modelo Duster, devidamente adaptado para o uso policial, destinado ao gabinete militar para auxiliar no trabalho de segurança institucional, sob o edital do pregão eletrônico de número 70/2014. Essa aquisição demonstra o compromisso da atual gestão em salvaguardar os magistrados e servidores da Justiça do Amapá. Esta era uma reivindicação dos magistrados, preocupados com os altos índices de violência em todo o Estado. E para garantir a segurança, mesmo com a contenção de despesas, a administração do TEJAP deu prioridade a esta necessidade. O presidente da Associação dos Magistrados do Amapá, juiz Paulo Madeira, presente durante toda a cerimônia de entrega do veículo, expressou sua satisfação com o ato. E para a chefe do gabinete militar, a coronel Maria Raimunda de Souza Martins, esta nova ferramenta será de grande ajuda no desempenho do trabalho de toda a sua equipe. Esta foi a minha participação. Eu volto na semana que vem com mais notícias. E a Vara da Infância e Juventude de Santana realiza curso preparatório para a adoção. Vamos agora voltar com o repórter Denis Santana, que tem outras informações. Boa tarde novamente, Denis. A Vara da Infância e Juventude de Santana realizou na Casa de Acolhimento Marcelo Cândia, educandário Dom Alexandre, no município de Santana, mais uma edição do curso preparatório para a adoção, onde foram abordados os aspectos legais e psicossociais da adoção. Participaram do curso cerca de 30 pessoas, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, representantes de entidades e pessoas interessadas em participar do processo de habilitação de adoção. Segundo dados preliminares da Vara da Infância e Juventude de Santana, de 2010 até 2015, cerca de 20 crianças foram legalmente adotadas no município santanense. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as novas diretrizes para a adoção e, como etapa inicial obrigatória, exige a habilitação, que constitui um procedimento judicial em que a pessoa interessada obtenha a aprovação para a adoção do ponto de vista jurídico e psicossocial. Reportagem Denis Santana. Conciliando as diferenças. Técnicas de mediação e conciliação. E hoje nós temos a participação de novo dela, Sônia Ribeiro, que hoje vai mandar a sua dica de mediação e conciliação direto de Pedra Branca do Amapari. Sônia, é com você. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Universitária 96.9. E para hoje eu reservei para conversar com vocês um pouquinho sobre as perguntas que o mediador e conciliador deve conduzir na hora em que ele estiver realizando uma sessão de mediação ou conciliação. O importante é compreender que as perguntas devem ser direcionadas sempre para afastar os antagonismos. O mediador ele não pode direcionar uma pergunta para que aquilo possa estimular mais ainda o conflito. Ao contrário,
todas as perguntas direcionadas pelo mediador conciliador devem produzir um aspecto prospectivo, algo sempre pensando na frente e nada para ficar retomando aquilo que as pessoas já têm com elas como algo ruim, algo pesado na relação. Então, sempre pensar no seguinte: a conotação que deve ser dada para as perguntas é no sentido de uma conotação positiva, ou seja, sempre buscar elogiar, incentivar, sempre buscar o lado positivo daquilo em que você acabou ouvindo. Então, quando você vê duas pessoas que estão discutindo numa sala de audiência, você deu a fala para um, deu a fala para o outro, eles começam a proferir determinadas palavras, o mediador tem que estar atento. Atento por quê? Porque na hora em que ele percebe que as partes disseram algo, ele tem que perceber aquilo que elas disseram e a partir dali fazer então encaminhamento de perguntas. E ele tem que buscar a partir do relato das partes, daquelas pessoas que acabaram de falar para ele, daquele relato ele começa a fazer então os encaminhamentos para as perguntas. E a gente divide então as perguntas em conciliação e mediação de dois aspectos. Elas podem ser lineares e elas podem ser circulares. As perguntas lineares, elas têm uma conotação investigativa, ou seja, o mediador ele precisa primeiro investigar o que ocorreu para que depois ele possa explorar mais ainda aquele aspecto. Então, sempre na hora de perguntar, ele tem que buscar quem, onde, quando, porquê, como foi que começou, como foi que aquilo se desenrolou. Ele vai pesquisando, ele vai adentrando no problema. Ele precisa descobrir o que causou aquele problema, por que as partes foram buscar aquela ajuda, por que elas entregaram para um terceiro a resolução do seu problema. Então, nessa ideia de perguntas lineares, a gente precisa compreender que o mediador ele tem que buscar para investigar em princípio. Por que ele precisa investigar? Porque ele precisa ter as informações. Ele precisa entender verdadeiramente o que foi que ocorreu naquele conflito. E quando ele diz assim, deixa eu ver se eu entendi. Então me parece que quem participou dessa história foi o seu fulano, foi o seu Beltrano. Ao que tudo indique, pelo que vocês disseram, isso aconteceu tal dia, tal hora, em tal lugar. E pelo que eu percebi do relato que os senhores me passaram, aconteceu por causa disso, disso e disso. Nessas primeiras perguntas, quando o mediador e o conciliador, ele começa então a abrir esse contato com as partes que estão envolvidas naquele conflito, ele tem que fazer essas perguntas de modo que isso não pareça uma entrevista. Você pergunta quando? Ele diz, aí você diz, mas como? Então não é perguntas e respostas, são perguntas para buscar as respostas que interessam para a resolução do conflito. Então o mediador ele tem que ter esse cuidado, ele tem que partir de uma hipótese, às vezes ele tem que contar uma historinha, ele tem que falar alguma coisa que já aconteceu, ele primeiro começa a contar uma história para depois então ele buscar aquilo que ele tem de interesse para que ele possa então ajudar as partes, facilitar o diálogo e conduzir então a uma possível solução daquela demanda. No que se refere então às perguntas circulares, já são diferentes. Elas já são perguntas do tipo exploratórias. São aquelas em que você começa a buscar aquela ideia da curiosidade. Então, eles te dizem algo nas perguntas lineares e você começa a aprofundar aquela investigação, mas mostrando que você está interessado. Mas não que você, mediador, esteja interessado naquela história. Você está interessado em saber o que verdadeiramente ocorreu para poder encaminhar as perguntas. Esse é o ponto, esse é o diferencial que o mediador tem que ter de uma pessoa para quem você vai contar o que aconteceu e essa pessoa depois vai ficar te perguntando sim, como, quando, onde, por quê. Não é bem assim. Nessas perguntas também, elas vão servir para orientar o mediador, para que ele se situe na situação, porque o mediador, para você ouvinte que está nos ouvindo agora aí na sua casa, com seu radinho ligado,
O mediador, ele está aquém do problema, ele não conhece o problema, ele vai saber naquele momento. Então, onde é que está o ponto diferencial do mediador? Ele não sabe de nada. Ele vai saber da história a partir do que estão contando para ele. Então, ele tem uma vantagem em cima das outras pessoas, porque os outros talvez conheçam a história por um lado, porque tomaram partido pelo autor, tomaram partido pelo réu, ou tomaram partido até pelos dois. O mediador não. Como ele não conhece a história, ele vai conhecer naquele momento, ele vai formar a ideia da história, do problema e do conflito a partir do relato das partes. Então, por isso é que é importante que ele mostre esse interesse. Ele está interessado na história, ele está ali para ouvir e para entender e para compreender e buscar a solução. Então, nesse momento em que ele está nas perguntas circulares, que ele está explorando aquela situação, ele está explorando aquele conflito, ele pergunta assim, mas me conte, o que foi que aconteceu? E aí quando ele começa a se interessar por aquilo que aconteceu, e ele então diz assim, então como ficaria melhor para o senhor? Como é que o senhor enxerga isso? Na sua visão, por que isso ocasionou? Como foi para isso acontecer? Então, ele vai perguntando, mas ele vai colocando isso para as pessoas. Quem está ali é que sabe o porquê. E o mediador, ele precisa ter esse caráter de explorar o conflito, mas sob a ótica da busca da solução. Não é explorar para querer saber. Porque, veja bem, você que está nos ouvindo agora, quando você vai contar alguma coisa para alguém, você tem receio de contar, porque contar o seu problema para alguém é mostrar que você está vulnerável naquele problema. Então você pensa, o que eu vou falar para essa pessoa que mal me conhece, que é a primeira vez que está me vendo? Então é preciso que o mediador entabule essa relação de confiança com as partes, para que elas possam, a partir dessa ideia, não, eu confio nele porque ele está me mostrando que ele é técnico. Ele não está fazendo perguntas por perguntar, ele está fazendo perguntas temporais, ele está fazendo perguntas contextualizadas, ele está investigando o meu comportamento, ele está pontuando aquilo em que eu disse. E veja bem, quando você faz esse tipo de perguntas circulares, que são perguntas exploratórias, elas têm um efeito. Que efeitos são esses? Elas são libertadoras, porque você acaba falando, você confia no mediador, você fala para ele o que está acontecendo com você, e aí nesse momento, quando você fala, é como se você se libertasse daquilo. A sensação que a gente tem quando está mediando é a sensação de que a parte está num momento de liberdade. Ela está se libertando daquilo, porque é uma preocupação. Ela veio com aquilo está remoendo na cabeça dela, ela precisa dizer, ela precisa falar. E quando o mediador proporciona esse ambiente de fala, ele mostra, ele passa confiança para as partes, a partir do momento que elas confiam então no mediador, como é que funciona isso? É um alívio. Quando ela termina de falar, ela conseguiu falar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as perguntas, elas servem para isso, para que o mediador possa, então, a partir dessas perguntas, ele consiga fazer isso. Então, veja, no programa passado, na técnica passada que nós demos, nós falamos sobre a técnica do resumo, a importância que tem o mediador saber resumir. Mas, para que ele faça esse resumo, ele tem que fazer a partir de perguntas. Então, ele tem que chegar a esse ponto. As pessoas precisam compreender que o mediador é de confiança. E essa confiança eu só vou passar na hora em que eu vou entabulando essas perguntas, eu vou mostrando para a parte que eu sou confiável, que ela pode confiar em mim. E ao final, então, a coisa mais bonita que existe da mediação é você ver que a parte está aliviada. Ela aliviou, ela soltou emoção, ela disse o que ela queria. Agora ela sabe falar, ela já vai compreender aquilo que ela mesma, às vezes, não tinha ideia do tão complicado que era, ou às vezes pode ser o contrário. Ela imaginava que era algo tão complicado, e quando o mediador faz o resumo para ela, ela diz, mas é isso mesmo que eu queria dizer. Então, ela, além disso, gente, ela aprende. Ela vai aprender a usar essa nova ferramenta. Ela vai agora, a partir daí, pensar naquilo em que ela vai falar. E no momento em que ela fala para outra pessoa, ela já vai imaginar como que essa fala dela está chegando no ouvido daquele que está lhe ouvindo. Então, veja que a mediação, ela proporciona essa mudança de comportamento. Esse é o ponto fundamental da mediação, porque ela proporciona isso para vocês. E
Hoje eu queria também agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes pelas mensagens que têm enviado para nós, pelos elogios, pelas críticas, pelas dúvidas que estão surgindo. Se começa a surgir dúvidas é porque nós estamos conseguindo alcançar o nosso público. É para você que a gente faz esse programa. É você que está em casa com seu radinho ligado, que está andando no seu carro, que está nos ouvindo agora. É para você que esse programa é feito. Participe conosco. Mande sua mensagem para os nossos celulares, para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail. Mande, ligue para nós e faça a sua pergunta, porque é muito importante a sua opinião. E na próxima semana, então, a gente volta com uma nova dica de conciliação. Fique ligadinho no programa Conciliando as Diferenças. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas fique ligadinho, sintonizado na 96.9 FM na sua rádio universitária, no programa Conciliando as Diferenças, porque daqui a pouco uma entrevista com o juiz João Matos Júnior. Que vai falar, inclusive, o nosso papo, a nossa conversa vai ser sobre audiência de custódia e também o peticionamento eletrônico incidental. Não saia daí, voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, através da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Santana, por meio do Comissariado da Infância e Juventude, tem assumido a causa da criança e do adolescente em sua condição de sujeito de direito e, com isso, desenvolve atividades para garantir um ambiente justo e protetor para o exercício da cidadania. Neste cenário de proteção, a campanha de prevenção do uso indevido de drogas por crianças e adolescentes, efetivada pela Vara da Infância e Juventude, representa o rompimento das formas de dominação, de poder, de omissão e de negligência. Para tanto, incentiva a denúncia, transformando-a numa estratégia eficiente de apuração e combate à impunidade. Ligue para a nossa central Disque Denúncias 0800 285 1581. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Nós estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar toda a quarta-feira, de 17 às 18 horas. E é lógico, levando a você, no ouvinte, todas as informações, fatos e acontecimentos do Judiciário Amapaense. E hoje nós temos aqui entrevista com o juiz João Matos. Bernadette, está preparado? Está tudo pronto para a gente começar a entrevista? Pois é, Sérgio, como você disse, levando muita informação. Na realidade, o programa é essa grande aula sobre conciliação e mediação. E a gente já quer aproveitar e mandar um grande abraço para os acadêmicos do curso de Direito, que sempre ligadinhos nesse horário, na Rádio Universitária 96.9. Também um grande abraço para os moradores de Calçoene e Tartarugalzinho, onde a Rádio 96.9 já alcança e nesse exato momento eles estão ligadinhos, acompanhando o Conciliando as Diferenças. Muito bem, na entrevista de hoje já está aqui conosco o juiz João Matos Júnior, juiz auxiliar da presidência. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes que estão nos ouvindo. Estamos aqui para exatamente prestar algumas informações sobre as mudanças que nós estamos trazendo para o Poder Judiciário, para atender as demandas dos nossos jurisdicionados, dos nossos advogados, e uma delas é a matéria de hoje. Doutor, na segunda-feira, o Judiciário disponibilizou para os advogados o serviço de peticionamento eletrônico incidental em processos que tramitam em comarcas do interior. Para quem está nos ouvindo agora, vamos começar, como diz, começar do começo. Então, explicar o que é esse peticionamento eletrônico incidental. Então, o peticionamento eletrônico incidental, ele veio exatamente para atender uma demanda dos advogados que a grande maioria deles reside na capital do estado. E muitos dos advogados têm suas causas patrocinadas nos interiores. E não é de hoje o pedido da OAB Amapá, no sentido de viabilizar que eles pudessem fazer um peticionamento por meio de um protocolo integrado.
A ideia do protocolo integrado era a possibilidade do advogado peticionar na capital do estado e essa petição chegar até a comarca destino do processo, no caso no interior. Só que esse protocolo integrado já é uma ideia tecnologicamente ultrapassada. Então a nossa ideia foi viabilizar o peticionamento incidental diretamente no processo que se encontra na comarca destino. E por uma questão de estratégica, porque assim, nós recebemos as petições e essas petições ficarão guardadas e armazenadas dentro de um servidor no Tribunal de Justiça. E por estratégia, porque as comarcas do interior são aquelas com a distância maior que merecem esse atendimento, nós deixamos de fora a capital, né, a capital Macapá e também Santana. E nós estamos atendendo esse pleito, disponibilizando para os advogados essa possibilidade, desse peticionamento direto no processo nas comarcas do interior. Por agora, como nós estamos num projeto de virtualização do nosso processo eletrônico, nós deixamos de fora essas duas comarcas até o momento em que o Tribunal de Justiça adquirir essa ferramenta de armazenamento até o final do ano, e no ano que vem, sim, aí a gente vai poder ter o peticionamento direto no que toca à distribuição dos feitos. Então, esse peticionamento incidental eletrônico, como o nome propriamente diz, são daquelas petições em processos que já estão em andamento, né? São as petições internas dos processos e não aquelas que gerarão distribuições. Tecnicamente, doutor, qual o benefício, tanto para o jurisdicionado, quanto para a justiça e para o advogado? Então, o principal benefício, ou melhor, o principal beneficiário dessa ação será, sem dúvida, o jurisdicionado. Vejam vocês que no peticionamento atual, em que o advogado tem que se deslocar até a comarca do interior e lá levar o papel, fazer um pedido na secretaria, a secretaria receber esse documento, fazer a juntada e depois disponibilizar para o magistrado decidir, nós já ganhamos um tempo aí. O advogado vai peticionar direto do escritório dele e essa petição vai direto para o processo com a juntada eletrônica. Então, nós cortamos aí um espaço de tempo considerável para a marcha processual. E aí, o jurisdicionado vai ter a possibilidade dessa apreciação desse pedido pelo magistrado num tempo melhor, otimizado, de certa forma, mais rápido para que o juiz possa resolver aquela demanda, aquele pedido. Então, na verdade, ganha o jurisdicionado. Eu até brinco também que, assim, existe uma tabela de cobrança, alguns serviços que o advogado que trabalha na capital, ele cobra do cliente dele do interior, né? Que ele, para fazer o peticionamento, ele ia até a comarca, então tem uma despesa com combustível, uma despesa que ele coloca no custo do serviço dele. Então esse custo, essa despesa já não vai existir mais, porque ele vai fazer direto do escritório dele, então porque não tem por que cobrar isso mais do cliente. Mas ressalvar dessa brincadeira que eu sempre faço, sem dúvida alguma, quem ganhará com isso é o cliente, é o destinatário final, o nosso jurisdicionado. Agora, doutor, a gente sabe que essa nova ferramenta, ela realmente vem auxiliar em muito, né, o trabalho do advogado, por conseguinte, e como consequência aí da própria população, a pessoa lá que contratou o advogado pela celeridade. Agora, aqui no Amapá, a gente tem um probleminha básico, que é a internet. A internet, né? Isso. Nós levamos em consideração essa dificuldade do interior. A resolução que entrou em vigor hoje, acredito que a partir de hoje, ou na sexta-feira, não me lembro agora quando é que ela foi publicada, mas a resolução prevê essas situações, que é exatamente a indisponibilidade do link, ou a falta de energia das comarcas do interior também. Essas situações, nós colocamos como previsão legal a possibilidade de prorrogação do prazo para o peticionamento. Né? Outra coisa, o peticionamento eletrônico é um serviço que visa ajudar os advogados. Caso os advogados se sintam prejudicados ou por aquela comarca que se encontra disponível há mais de 24 horas ou sem energia, ele pode ir diretamente no balcão da comarca e fazer o peticionamento físico. No que nós estamos disponibilizando para ele é mais um serviço. Né? Nós não queremos dizer que estamos barrando o serviço dele fazer de maneira física. Bom, e pelo que o senhor falou, incidentalmente, logicamente, isso vai ajudar bastante, inclusive o cliente, por exemplo, caso o advogado queira fazer uma petição
no decorrer do processo, de alguma coisa que esteja prejudicando o cliente dele? É exatamente esse tipo de peticionamento que nós estamos deixando livre. Uma coisa que tem que ficar claro é assim: hoje nós cadastramos todos os advogados com usuário e senha na Secretaria de Gestão Processual para que ele possa visualizar o procedimento dele, o processo, os autos digitais dele, do escritório dele. Então, a partir do momento que ele está cadastrado, ele vai poder inserir esses dados, poder inserir esses documentos, e nós vamos receber de maneira digital, com muito mais rapidez e com eficiência, né? Por exemplo, antigamente, né, quando não tinha essa ferramenta, qual era o tempo mais ou menos de um processo? Olha, para fazer uma petição aí nós vamos ter via protocolar? Então nós vamos ter que fazer a seguinte ideia. O advogado tem que se deslocar daqui para a comarca destino, né? Então vamos pensar, cada comarca o seu tempo. O Iapoc, o Iapoc, por exemplo. Depois disso, o período que tem, cada vara, ela tem as pessoas responsáveis para fazer a juntada desse documento. Então, dependendo do número de processos da vara, ela vai fazer a juntada em 24 horas, em 48 horas, em 5 dias, em 10 dias, para juntar, para depois ir concluso para o gabinete do magistrado. Com esse serviço, o que vai acontecer? O advogado já não vai se deslocar daqui para a comarca destino, a juntada vai ser eletrônica e automaticamente a secretaria fará a conclusão. Então, nós ganhamos um tempo aí de atendimento, né, dos prazos processuais, das demandas, que é uma eficiência que, assim, nós só vamos ter 100% a melhora disso quando for 100% digital. Mas já é um passo para essa marcha, para razoável duração do processo muito grande. E o que o advogado vai precisar no caso? Por exemplo, como é que vai ser feito esse cadastro? A maior parte dos nossos advogados hoje já são cadastrados no nosso sistema. Então, basta esse cadastramento. O usuário e senha, ele ter acesso ao processo que ele representa, que ele tem poderes para manusear, e ele já vai fazer o peticionamento eletrônico. Não precisa ele vir conosco e fazer um novo recadastramento. Tá, mas essa senha, ele tem que fornecer a senha, ou é a Justiça que fornece a senha para ele? Como é que vai ser? É a Secretaria de Gestão Processual que já fornece a senha para os usuários advogados. Então, a maior parte dos nossos advogados já está cadastrado. Então, ele já estando cadastrado naquele processo de origem, então ele já vai conseguir peticionar. O detalhe é o seguinte: o advogado precisa estar atrelado ao processo que ele quer peticionar. Não adianta o advogado ter o cadastro de usuário e a senha se ele não estiver cadastrado como advogado da parte lá no processo na secretaria. Isso é importante dizer. Se ele tiver usuário e senha, mas não estiver defendendo aquela parte, não estiver procuração nos autos para representar aquela parte, então ele não vai conseguir peticionar. Ele tem que conseguir peticionar nos processos que, de fato, ele já se encontra ligado pela secretaria. Doutor, uma pergunta interessante, eu acho que até relevante. Por exemplo, hoje, nesse mundo tecnológico, nós sabemos que existem aqueles advogados antigos, tradicionalistas, que não têm muita intimidade com tecnologia, né? Como é que fica essas pessoas que não estão, não têm habilidade de informática? Vão continuar indo lá no Iapoc, vão continuar indo no Iapoc, vão contratar novos secretários, não é? O senhor concorda comigo, né? Porque tem muita gente que não tem essa habilidade de poder peticionar eletronicamente. Sim, nós temos muita gente no campo do direito que não tem a mesma afeição, a mesma habilidade para cuidar das ferramentas tecnológicas. Mas nós sabemos que, assim, quem não cuida mais, quem não trabalha com a parte da tecnologia hoje no mundo, não só os advogados, mas em qualquer profissão você está um passo atrás. Eu acredito que os advogados do nosso estado, visando exatamente dar um serviço de qualidade, já estejam aí bem inteirados. Quando ele mesmo não sabe, ele contrata uma secretária que faça esse trabalho, né? Que usa a senha dele. Já está em atividade já desde segunda-feira, né? Nós colocamos a resolução valendo a partir de segunda-feira e o serviço disponibilizado. Eventual indisponibilidade ou da comarca ou interrupção do link, isso será constatado pela nossa secretaria e disponibilizado para dizer, esse prazo aqui não pode ser utilizado porque ou a comarca ficou fora do ar, ou o link foi interrompido, ou ficou sem energia. Então nós temos esse procedimento também previsto lá na resolução. Bom, doutor João Matos, agora nós vamos falar sobre um outro tema que o senhor também domina muito bem. Todos os temas hoje são espinhosos e novos, né? Exatamente. E esse o senhor parece-me que tem estudado bastante isso, que é sobre as audiências de custódia.
né? A gente estava aqui em off há pouco tempo conversando que isso é uma técnica que se aplica há muito tempo. Ela é medieval. É medieval, né? Como é que o senhor hoje traz essa ferramenta medieval para os dias de hoje? Olha, como é que o senhor está vendo a audiência de custódia? Eu vou começar a falar sobre a audiência de custódia, lembrando um juiz da execução penal do Tribunal de Justiça do Pará. Ele, no último encontro sobre metas do judiciário, ele fez a palavra dele, o doutor Cláudio Rendeiro, não é? Um juiz da execução, acho que, se não me engano, da primeira vara de execução penal do Pará, e ele nos lembrava o seguinte aos juízes da execução penal. Ele dizia que nós devemos olhar as demandas da execução penal partindo da pessoa e não do papel. Hoje, nós olhamos as demandas da execução penal partindo do papel para a pessoa. Então, a audiência de custódia ela vem exatamente retomar esse ponto, que nós, juízes, antes de fazermos com que aquela pessoa ingresse ao sistema carcerário, nós devemos olhar a pessoa, devemos ouvir a pessoa e entender por que ela está naquela situação de prisão em flagrante, para depois sim decidirmos se ela adentrará, se ela fará parte desse sistema carcerário ou não. Então, é partindo desse princípio, de olhar a pessoa, é que nós vamos começar a fazer as audiências de custódia. Porque, assim, a audiência de custódia ela não é um instituto novo. Aparentemente, causa um rebuliço, porque nós estamos acostumados com o papel, né? O juiz, ele hoje decide a prisão ou a soltura das pessoas presas provisoriamente através do papel. O que chega para ele é a comunicação da prisão em flagrante. Então, o juiz não tem... O preso provisório, ele não tem aquela primeira oitiva pelo magistrado. Então, a nossa ideia hoje é retomar esse ponto. É uma audiência já conhecida no sistema europeu, é uma audiência conhecida no sistema americano. Nós não tínhamos no Brasil por um cenário jurídico que se apresentava, e hoje esse cenário demonstra que nós devemos sim olhar as pessoas que estão provisoriamente presas através das audiências de custódia, ouvi-las inicialmente e depois sim decidir pela prisão ou liberdade ou concessão de medidas outras que não a prisão. Só para você ter uma ideia, no sistema inglês, anglo-saxão, o juiz escuta inicialmente, o preso é levado à presença do magistrado e ele, naquele momento, ouvindo a versão do preso, decide por isso. Então, nós estamos trazendo esse instituto hoje em razão de um cenário muito favorável criado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro também do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, que sentiu esse cenário, conversou com os tribunais, e os tribunais, em sua maioria, estão aderindo a esse projeto do CNJ. É um projeto interessante, porque não foi um projeto imposto, é um projeto conversado, é um projeto que se mostra os pontos positivos desse projeto, e aí os tribunais, na sua liberdade administrativa, na sua autonomia, resolvem implantar ou não esse projeto. Então, a ideia do ministro é uma ideia de conversa, uma ideia de repensar o nosso sistema, a porta de entrada do nosso sistema carcerário. Então, por isso que é uma ideia recebida com grande credibilidade pelo nosso tribunal, na tentativa de implantar e dar uma qualidade a essas prisões. Só para vocês terem uma ideia, hoje, o nosso sistema carcerário do Amapá, dados de 2015 retirados do Infopem, nós temos aí 69%, quase 70% dos nossos presos hoje no estado do Amapá são presos provisórios. Nossa, é um número muito alto, né? Então, são os presos, e somente 30% desses presos são presos com condenação, presos tendo uma sentença penal condenatória e executando uma pena. Então, nós vivemos uma verdadeira anomalia do sistema. A penitenciária hoje deveria ser para os presos que recebem a condenação, mas o que na verdade tem ocorrido é que a nossa penitenciária hoje recebe exatamente os presos provisórios. Então, não é que nós queremos apenas secar esse índice ou acabar com os presos provisórios. O que nós queremos é dar uma qualidade a essa prisão. Reconhecer, de fato, aquele que merece estar preso e aquele que não merece estar preso. Esse é o olhar da audiência de custódia. Bom, então, pela sua explicação, ficou bem claro. Essa primeira oitiva do juiz ajudará bastante, porque já pode prolatar a sentença. É ali que ele diz, entra ou sai, então, no caso. Na verdade, não é bem a sentença. O que nós tentamos dar no sistema nacional é essa qualidade da prisão provisória.
naturalmente, nós vamos examinar se aquele preso tem ou não as condições de permanecer em liberdade com medidas cautelares, ou se ele vai ficar preso, ou se a prisão em flagrante dele vai ser convertida em prisão preventiva. E depois a gente vai aferir ali a culpa dele, a responsabilidade dele num processo, numa ação penal posterior. O que nós queremos evitar é a banalização da prisão preventiva. É essa conversão da prisão em flagrante em preventiva que nós estamos querendo evitá-la. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada nós tivemos alguns presos provisórios que vieram assim, de furto, pessoas com dependente químico. Então, são essas situações que nós estamos tentando fazer uma triagem para que essa pessoa ingresse no sistema carcerário. Nós sabemos que a sociedade hoje ela vê o Instituto da Prisão como o grande salvador das políticas criminais. Como assim? Nos parece que a sociedade pensa da seguinte forma, e aí nós temos vários projetos, várias manifestações de leis nesse sentido, que o endurecimento, a prisão serve como se fosse o salvador da pátria, o salvador, o grande inibidor da criminalidade. Então, diante disso, nós endurecemos as nossas leis e tentamos mandar muitas pessoas para as cadeias, não é? Só que a ideia da audiência de custódia é exatamente desmistificar essa ideia da sociedade. Porque, veja, o direito penal ele deve ser utilizado como a última razão. E nós devemos aplicá-lo, sobretudo o direito pena, privar a pessoa da liberdade, depois de um processo onde ela vai se defender e, ao final, o juiz dará uma condenação. Mas da forma a prisão seria uma exceção. Isso, da forma que nós estamos vivendo hoje, você primeiro prende e depois descobre a responsabilidade daquela pessoa. E em alguns delitos que sequer levarão o réu a ficar preso, a gente começa também com a prisão. Só para fins estatísticos demonstrar, é que assim, os nossos procedimentos criminais hoje no Brasil, são índices trazidos pelo CNJ, 90% da nossa população carcerária, dos nossos procedimentos criminais, das nossas ações penais, nascem a partir de uma prisão em flagrante. Então, a atividade investigativa que poderia gerar um processo criminal para depois se descobrir a responsabilidade, ele fica só na margem dos 10%. Então, 90% nasce com a prisão em flagrante. Só para vocês terem uma ideia. E a política criminal não é essa. A política criminal é primeiro investigar, primeiro colocar a responsabilidade e depois chegar à condenação. Mas nós estamos vivendo o sentido inverso. Nós estamos prendendo para depois descobrir se a pessoa é culpada ou não. E se você me permite, só um detalhe nisso. Eu acompanhei os dois primeiros encontros de várias instituições reunidas aí para debater o projeto Audiência de Custódia. É importante destacar que o Judiciário necessita desse envolvimento, né, doutor João, das outras instituições. Porque, assim, o Poder Judiciário, nós não abrimos mão da nossa responsabilidade de responder à sociedade no que toca aos delitos, de participar efetivamente da política criminal do Estado brasileiro, mas, assim, para que nós realizemos essa audiência de custódia, nós vamos precisar aí de uma integração dos órgãos envolvidos na prevenção dos crimes, na repressão dos crimes. Precisamos da Polícia Militar atuando naquilo que ela tem que atuar, realizando as prisões em flagrante. Precisamos da Polícia Civil no sentido de lavrar o auto de prisão em flagrante, e nós estaremos aguardando esse preso para fazer audiência de custódia a partir do momento em que ele foi entregue pelo delegado. Então, o que nós estamos dando também é um salto de qualidade desse atendimento, porque hoje o que aporta no Poder Judiciário é apenas a comunicação da prisão. E a partir da audiência de custódia, não, é a comunicação e o preso. Então, tem uma qualidade. O preso vai saber que quem mandou ele para o sistema penitenciário, essa ordem de encaminhamento adveio de um magistrado que vai fazer essa qualidade, exatamente, a justiça. Por exemplo, no caso, nós sabemos também que, por exemplo, muitos desses presos que chegam até o cárcere são de outras localidades, interior do Estado. Tá? Há uma ideia da própria justiça fazer justamente a audiência de custódia no interior?
audiência de custódia no interior via videoconferência, por exemplo? Então, é possível? Nós pensamos assim, que a ideia do CNJ é, como é que eu posso dizer, é dar uma qualidade da prisão inicialmente das capitais do Brasil. Então, a presença física da audiência de custódia se realizará somente nas capitais no primeiro momento. E em um segundo momento nós temos esse foco para o interior. E aí as peculiaridades de cada região, sobretudo do nosso estado, nós temos que pensar numa saída, numa segunda forma de realizar essa audiência de custódia. E nós estamos imaginando, porque nós temos plantões setoriais da nossa região, do nosso estado, em que um juiz, por exemplo, de Laranjal do Jari atende todo o Vale do Jari. O juiz que se encontra em Tartarugalzinho atende a Tartarugalzinho, Porto Grande e Ferreira Gomes. Então a audiência de custódia praticamente é inviabilizada nesses lugares. E nesses lugares nós estamos fazendo um estudo, e aí vai demandar algum tempinho aí para a gente realizar essa audiência por videoconferência. Ele se encontra na comarca onde ele foi preso e o juiz o escuta da comarca onde ele está respondendo pelo flagrante. Essa é uma ideia inicial que nós vamos amadurecer para ver se conseguimos realizar ainda antes de terminar o ano. Doutor João Matos, então, diante de tudo que o senhor está nos dizendo aí, a perspectiva da justiça tirar um pouco desses presos provisórios que estão à espera de julgamento, vai ser literalmente vai ser uma limpa, vai sair muita gente, vai cair o número de 60%. Nós temos essa preocupação também, a preocupação de não parecer que o que nós estamos querendo é exatamente limpar os presídios dos presos. Não é bem essa a nossa conotação. A nossa conotação é dar uma qualidade àquele que vai ser preso. Por quê? Porque assim, se nós pensarmos apenas em retirar as pessoas de dentro do presídio, nós poderíamos gerar a ideia da impunidade. E não é esse o foco. O foco é melhorar, por exemplo, que o nosso sistema de política criminal trouxe a partir de 2011, é exatamente dar uma atenção àquelas medidas cautelares. Assim, a pessoa que receberá a prisão, ela encaminhada ao sistema penitenciário, ela é acompanhada de perto pelo Estado. E as pessoas que recebem as medidas cautelares ou têm a prisão afiançada, a liberdade afiançada, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um monitoramento deles. Não transparecer que nós estamos apenas soltando por soltar. Nós vamos modificar o nosso sistema de acompanhamento desse preso, dessa pessoa que ficou em liberdade, que recebeu a medida, e ao mesmo tempo dar essa qualidade na prisão. Então, nós não queremos fazer apenas secar a população carcerária. Mas tem um ponto muito fundamental aqui. Quando você destina o estabelecimento prisional apenas para os presos com sanção, que tem a sentença penal condenatória, transitado e julgado, você dá um tratamento para esse preso. Você responde com uma certa qualidade para esse preso, sem o inchaço dos presos provisórios. E os presos provisórios, só para você ter uma ideia, a gente pode liberar esse recurso que é destinado em razão do inchaço da população carcerária para dedicar em outras atividades desse preso que está em liberdade. No primeiro momento, nós não vamos poder fazer esse cálculo de quanto será destinado. Mas, sem dúvida alguma, se essa prisão tiver uma qualidade de somente ir para a penitenciária, aquele que realmente deve ficar preso, nós vamos ter uma liberação, uma possibilidade desse recurso que é destinado hoje a um preso ser destinado para outras políticas de tratamento das pessoas. Seja ela de ocupação, seja ela de educação. Então, veja, hoje, destinar dinheiro para o sistema carcerário apenas porque devemos destinar dinheiro ao sistema penitenciário, nós estamos apenas atacando o efeito do problema criminológico no Brasil. Agora, quando você destaca esse valor por conta de uma qualidade e quantidade da população carcerária, você destaca um valor para ser utilizado em políticas outras, que não só a política da prisão. E aí você pode colocar a pessoa em programa de emprego, você pode destinar o valor para programas educacionais. Então,
é toda uma estrutura de pensamento que deve ser desmontada e viabilizada para uma outra canalização, porque nós sabemos que o fenômeno criminológico ele não nasce somente porque a pessoa quer fazer o delito. Ele tem sim essa certa parcela, mas o que nós temos que ver? Que existe muito dos delitos que hoje são criminalizados, que eles podem ser atendidos de outra forma, digo eu, da forma social. E é isso que nós precisamos dar uma qualidade para essas pessoas que serão atendidas no sistema carcerário e, ao mesmo tempo, conseguir efetivar com esses valores retirados, vamos dizer assim, equalizado do sistema carcerário para outras políticas criminais. Não sei se fui claro, mas essa é a nossa intenção. Uma última pergunta, doutor. Já estão em práticas essas audiências? As audiências, a nossa previsão, no nosso cronograma, é fazer a primeira audiência de custódia no dia 25 de setembro. A ideia é que o ministro Ricardo Lewandowski visite o nosso estado e ele, juntamente com um dos nossos magistrados que vai ser agraciado a fazer essa audiência, possa acompanhar a primeira audiência de custódia no estado do Amapá. Então a data mais ou menos prevista é o dia 25 de setembro. Ou seja, vai ser o pontapé inicial das audiências. O pontapé inicial. E esperamos assim que é um projeto humanitário, é um projeto que visa recolocar a política de acompanhamento, a política de prisão propriamente dita no Estado brasileiro e de certa forma, visa colocar todos nós, repensar a forma das prisões. Também serão atendidas na audiência de custódia os adolescentes, aqueles que advêm do ato infracional, né, com violência, grave ameaça. Esses também serão os nossos clientes. Ok, doutor João Matos, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. Espero não ter sido muito longo. Não, perfeita. Não, foi muito boa a explanação aqui. A gente queria agradecer a sua presença no programa Conciliando as Diferenças, viu, doutor? Doutor João Matos, parabéns pelo seu trabalho, que o senhor vem desenvolvendo à frente da presidência como juiz auxiliar e também tendo à frente esse trabalho brilhante que o senhor vem tendo nessa implantação, inclusive, das audiências. Parabéns, sucesso no seu trabalho. Obrigado, eu que que volte agradeço. Sempre, porque o senhor aqui é uma aula garantida. Eu voltarei. Eu só espero ter sido claro. Eu espero contribuir, sobretudo para o meu tribunal, mas eu também espero que a minha contribuição alcance toda a população do meu estado. E a todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre isso, eu não quero fazer nada mais do que contribuir com o crescimento do meu estado. Crescimento seguro. E certamente está contribuindo, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigada. Um forte abraço. E a gente encerra por aqui mais uma edição do programa Conciliando as Diferenças. Lembrando que na próxima quarta, sempre das 17 às 18 horas. E já aproveitando e convidando você para que na sexta-feira também sintonize no programa Nas Ondas do Judiciário, um rio de informações pela Rádio Difusora 630 AM. Tá, então um abraço para todos vocês, um forte abraço mesmo. Boa quarta-feira para todo mundo. Tchau. A gente se encontra então quarta que vem. Até lá. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.